disciplina de Psicologia e Política de Álcool e Outras Drogas, direcionada ao 9º semestre. Quero lembrar você que o conteúdo desta aula não tem autorização para reprodução ou compartilhamento em redes sociais, ok? Fique atento a essa informação. Então, o nosso conteúdo de hoje é intervenção breve. Dentro deste conteúdo, o que nós vamos trabalhar? Vamos discutir o que é a intervenção, como surgiu, quais os objetivos e quais os princípios de uma intervenção breve. Então, o que é a intervenção? Quando a gente fala sobre a intervenção, nós estamos falando de uma técnica, de uma estratégia que ela é estrutural, focada e que tem como objetivo estimular a autonomia do paciente, despertar nessa pessoa uma necessidade de mudança. Então, falar em intervenção breve é um outro conceito que a gente tem aqui, é uma estratégia que é apresentada em um curto espaço de tempo que pode variar de 5, 15 a 45 minutos, mas que tem como principal característica o fato de ser focal e estruturada. E como surgiu a intervenção breve? A intervenção breve ela surge desde 1972, onde alguns estudiosos do Canadá e simultaneamente nos Estados Unidos, eles são influenciados e começam a estudar sobre a eficácia de tratamento a partir de um único atendimento. E aí eles começam a perceber que a intervenção breve poderia ser bastante eficaz para a redução do consumo de álcool e outras drogas. Nós temos vários estudos publicados, estudos realizados em pacientes que foram atendidos na emergência de hospital, estudos realizados com adolescentes atendidos na atenção primária, e todos esses estudos realizados mostram que há uma eficácia, ou seja, que os pacientes que experimentam, que passam por essa entrevista, por essa intervenção, eles apresentam uma redução significativa no consumo das substâncias psicoativas. Então, o que é importante pensar? Intervenção breve tem como objetivo despertar a responsabilidade do paciente, levar o paciente a assumir, ou seja, a ter uma iniciativa e um comprometimento com a mudança. Então, com a intervenção breve, a gente vai motivar esse paciente, desenvolver a autonomia e atribuir a essa pessoa a responsabilidade. Outra coisa importante são os princípios que tem a intervenção breve. Mas antes de falar dos princípios, eu quero dizer para vocês que a intervenção breve ela é feita a partir de um instrumento de triagem. E quais são esses instrumentos? Vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar localizar para que vocês possam visualizar melhor esse instrumento, que é o audite, que é o que eu vou estar apresentando. Então, como é esse instrumento? Olha só, esse é um instrumento reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Ele contém 10 questões e tem um score. E aí a gente vai apresentar para esse paciente, você vai chegar para a pessoa e perguntar se ela tem interesse, se ela aceita, concorda em responder esse teste. O que é importante? Então, com que frequência você costuma beber? Então, você vai marcar conforme tem aqui os itens. Eu não vou ler com vocês todos os itens. Agora, o que é importante a gente observar é aqui no final, que depois de responder, da pessoa responde, a gente tem aqui a classificação. A gente vai somar a pontuação. Ao observar, se a pessoa fez de 0 a 7 pontos, ela tem um consumo de baixo risco. De 8 a 15 é um consumo de risco que a gente considera moderado. Já de 15 a 19 é um uso nocivo ou consumo de alto risco e uma provável dependência a partir de 20 pontos. Então, o que eu sugiro a vocês? Pegue esse instrumento em casa, tente aí fazer, só para você ir familiarizando, vendo como é que faz essa pontuação. E aí, o que a gente
gente faz agora quando a gente aplica o instrumento? Então, encontrei com a pessoa, pode ter sido na atenção básica, no hospital, na escola, ou até uma pesquisa na rua, e a partir daí, quando eu termino isso, eu já entro nos princípios, ou seja, desculpa, deixa eu voltar aqui o slide para me mostrar para vocês, a gente já entra no princípio da intervenção breve, que eu disse que teria esses princípios. Então, eu apliquei o questionário. Quando a gente aplica o questionário, aí eu começo já com a etapa do feedback, que é a devolutiva ou retorno. O que é a devolutiva ou retorno? Essa devolutiva é o momento quando a gente vai mostrar para o paciente o resultado do questionário. É o momento que a gente vai convidar o paciente ou despertar nele o interesse para verificar como foi o seu uso, se houve ali algum risco, se ele apresenta comprometimento por conta desse uso. Lembrando que esses instrumentos que eu mostrei para vocês são instrumentos de triagem que a gente utiliza para verificar o grau de risco que a pessoa apresenta frente ao comprometimento. Nós temos vários instrumentos, tem esse que eu mostrei, tem o outro queijo, tem o DUSA que é feito com adolescente, e tem o Audit que eu já enviei para vocês, e vocês, eu gostaria que vocês analisassem esses instrumentos, tentassem aí fazer com vocês, só para vocês ir familiarizando. Então, no feedback, como é que eu faço essa etapa, essa devolutiva? Lembrando que a devolutiva, ela pode acontecer em níveis diferentes. Vai depender do que? Se o resultado apresentou um baixo risco, eu tenho um tipo de devolutiva. Se for um risco moderado, a minha também devolutiva modifica. Se é alto risco, eu tenho uma outra devolutiva. Então, o paciente apresentou baixo risco, uma pontuação pequena. O que significa isso? Que o consumo, que o resultado daquele teste não apresentou nenhum comprometimento, nenhum abuso de substância. Mas eu preciso da devolutiva para essa pessoa que não apresentou risco ou baixo risco? Sim, por quê? Porque a técnica de intervenção breve, essa estratégia, ela também tem o caráter de prevenção. Mas eu vou prevenir como? Quando eu apresento essa informação, eu vou pontuar para essa pessoa o quão importante é estar mantendo nesse tipo de comportamento e que é importante que essa pessoa continue se cuidando, e essa informação seria informação geral sobre os possíveis prejuízos que a substância, a gente está falando de substâncias psicoativas, podem alterar na vida desse paciente. Então, geralmente a gente aplicou o questionário, aí eu pergunto para ele: você tem interesse de conversar sobre esses resultados? Você gostaria de saber como foi, aqui o resultado, o que aconteceu, de como essas informações podem te ajudar? E a devolutiva, gente, tem uma característica importante. A forma como eu me coloco diante desse paciente, se eu coloco com uma postura empática, mais reflexiva, isso vai fazer uma diferença enorme na disposição dele para demonstrar interesse, para ter uma mudança. Então, voltando, o que é a devolutiva? A devolutiva, que é o feedback, a gente dá ao paciente após a aplicação do questionário e nós vamos perguntar para ele o que ele deseja. Isso já é uma forma de provocação. Quando eu coloco para ele assim: o que você acha desses resultados? Vamos conversar sobre eles, eu já estou provocando algo nessa pessoa para pensar sobre isso. Voltando aqui, então quais são as etapas? Feedback. Outra coisa importante que eu queria que vocês prestassem atenção no feedback, e como eu disse, que o baixo risco eu só faço o quê? Retorno de informação. No moderado, como é que seria isso? Olha bem aí. No retorno, intervenção breve e moderado, a
a gente já vai um pouquinho além do que a gente fez no baixo risco. O que a gente oferece para esse paciente? No risco moderado, a gente vai tentar, né, claro, como sempre, provocar autorreflexão, a gente vai aumentar o nível de conhecimento sobre os riscos relacionados à substância que mais apareceu ali como comprometedora e outras substâncias também. Lembrando que isso tem uma ação preventiva, então eu vou encorajar esse usuário, né, a estar buscando ajuda. E o que é importante também, que a gente precisa ajudar essa pessoa a verificar nessa nossa intervenção breve o que tem, né, do seu dia a dia, o que tem ali de relação entre a problemática e o risco e o uso que ele está apresentando. Então a gente precisa refletir sobre esse paciente, as possibilidades de mudança, mas para isso eu preciso verificar como é que está o grau dele de compreensão. Por isso que a gente tem que motivar a mudança, a refletir. Será que tem possibilidade? A gente vai discutir com esse paciente o grau de confiança que ele tem nele mesmo em relação a essa possibilidade de mudança, né? A gente precisa apresentar uma confiança baixa, a gente precisa encorajar, ajudar a perceber quais mudanças ele já alcançou na vida e como essas experiências podem ajudar esse paciente neste momento. Então a gente vai ajudar esse paciente a manter um diário de informação, né? Como é que seria esse diário? Ele pode utilizar para ele estar conscientizando como é a forma de uso dele, como é que ele, com quem ele mais usa, quais são as situações que deixam ele mais vulnerável ao uso. E aí para que ele vá tomando consciência e percebendo onde é que ele pode ali identificar as possibilidades de mudança. Isso é o que a gente vai fazer com o paciente moderado. E o paciente de alto risco, que já é um encaminhamento, uma coisa importante que eu não falei aqui, percebendo se esse paciente está disponível, está aberto para a mudança, a gente pode trabalhar com ele os pós e os contras, né? O que ele vê de bom nessa substância que ele está usando, quais são as vantagens desse uso, quais são as desvantagens que ele usa. O que é mais essencial nesse momento é ajudar ele a perceber a relação que está existindo entre o uso, entre o consumo e os problemas que ele tem vivenciado, certo, gente? Lembrando que em qualquer um desses níveis de risco, a informação, o panfleto, algo educativo vai ser importante para que esse paciente leve com ele. Aqui ainda, né, no risco moderado, eu posso oferecer a esse paciente a oportunidade de ter um novo encontro. Então, a gente pode fazer um convite para que ele possa visitar a gente, né, voltar ali a um próximo encontro. E o alto risco já é algo mais comprometedor. Então, esse é um paciente que já está precisando de um tratamento mais especializado, ele precisa ser orientado aí para um serviço. E o que a gente faz com esse paciente de alto risco? A gente vai, claro, né, tá sempre mostrando a esse paciente, todos eles dando o retorno das informações. A gente vai orientar da melhor forma possível, né, como é que ele pode encontrar ajuda, como é que ele pode reduzir esse risco. A gente vai ajudar esse paciente a levantar com ele um breve histórico do uso. Como é que seria esse breve histórico? Levantando algumas informações sobre a quantidade, tempo de uso, intervalo, a frequência, quantidade. A gente vai perguntar a esse paciente o que ele consegue enxergar de aspectos positivos também, de aspectos negativos, e lembrar que questões abertas são muito importantes para que a gente consiga, né, ter mais abertura desse paciente. Fale-me sobre o uso, fale-me sobre esse consumo, fale sobre, né,
desde quando você vem fazendo, o que isso tem significado para você, como é que tem sido a sua vida após o uso, como era a sua vida antes do uso. E importante sempre ter material escrito, como eu disse, em qualquer um destes riscos, convidar o paciente a voltar e encaminhar para um tratamento especializado. Isso é uma síntese de como a gente vai fazer mais ou menos a depender do nível de risco. Então isso é muito importante. Lembrando, o tipo de devolutiva tem que estar relacionada com o grau de risco e ainda com o grau de motivação, que essa será a nossa próxima aula. Então, voltando aqui para os princípios da intervenção breve. Falamos do feedback, que é devolutivo retorno. Vamos falar sobre a responsabilidade. Agora, separadamente, né? Quando eu dei o exemplo de cada caso, eu fiz meio que uma síntese geral. Como é essa segunda etapa? Conversei, se ele aceita conversar, né, sobre o resultado, ajudei ele a perceber o grau de risco ali que ele se encontra. E na hora da responsabilidade, o que eu vou fazer? É o momento da gente convidar o paciente a perceber o quanto ele é responsável com a informação que ele está recebendo. Então a gente costuma dizer para a pessoa, olha, eu tenho aqui algumas informações muito importantes para te oferecer, mas você é que vai decidir o que você vai fazer com essa informação. Então nessa etapa da responsabilidade, a gente convida o paciente para ter uma iniciativa, né, para revisar, né, a sua postura frente ao uso e como ele tem se percebido e o quanto ele está disposto a pensar nessa possibilidade de mudança. Então a gente deixa muito claro para a pessoa que só ele pode fazer isso, mas a gente está ali como um certo apoio para ele. Então isso é a questão da responsabilidade. Quando a gente fala de responsabilidade, é importante também a gente pensar que é o motivo que a gente convida esse paciente a estabelecer metas, né? Ele vai verificar quais são as metas que ele pode estar estabelecendo nesse momento. Depois de responsabilidade, deixa eu dar uma pausa aqui para você. Essa pausa é até importante para você pensar um pouquinho como é que a gente pode ajudar alguém a assumir essa responsabilidade frente à sua escolha. Então, na responsabilidade, é um pouco disso, né? Levar o paciente a perceber que ele tem um controle, assim, um controle no sentido de ele pode decidir, né, se ele está aberto ou não para essa mudança, que ele é livre para essa decisão e que ele tem o poder de escolha nesse momento. Voltando aqui, nós temos a parte do aconselhamento, que é também chamada de orientação. O que é orientação? Como é que isso acontece na prática? Consegue pensar um pouquinho aí como é que seria isso? Vou orientar o quê? O que é importante a gente pensar na orientação? Olha, gente, quando a gente trabalha com pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, nós temos que ter um conhecimento das drogas, dos efeitos agudos, efeitos crônicos, para que a gente possa, nesse momento, estar orientando. Muitos pacientes não conseguem estabelecer uma relação entre os problemas que ele está vivenciando com a substância que ele está fazendo uso. Então, vamos pensar aqui um exemplo. A gente tem uma paciente que ela faz uso do benzodiazepínico, isso foi prescrito por um profissional de saúde, por um médico, mas de repente ela começa a fazer um uso abusivo do benzodiazepínico. Então a orientação seria ajudar essa paciente, né, a perceber o quanto ela está fazendo esse uso de forma exagerada e ajudar ela a perceber, a partir de algumas perguntas sobre os efeitos, como é que ela tem se sentido, para que ela perceba que algo que está acontecendo na vivência está relacionado ao uso da substância. Então, nessa orientação,
informação, a gente vai ajudar esse paciente a ter um motivo, a perceber que ele possa também considerar a possibilidade de mudanças a partir dessas orientações recebidas. A gente veio a partir do histórico que a gente faz, que faz parte das etapas, né? E dos efeitos, algumas perguntas, a gente vai meio que devolvendo isso e já orientando esse paciente em relação a isso. Lembrando que essa parte inclui também material informativo. Então, toda intervenção breve tem que estar acompanhada com material informativo. Depois nós temos aqui o menu de opções. O que seria o menu de opções? Quando você olha aí para o slide, pensa um pouquinho, imagine aí o que seria isso. Olha para o slide e pense um pouquinho o que seria esse menu de opção. Quando a gente fala em menu, o que vem aí à sua cabeça? O que vem à sua cabeça? Apareceu o que aí? Então vamos lá. Falar no menu de opção, a gente está falando de um conjunto de estratégias que a gente pode discutir com essa pessoa que podem ser, né, facilitadoras do seu processo de mudança. Então, o que seria? A gente busca fazer alguma negociação também com esse paciente, onde a gente vai identificar nesse momento situações de risco que esse paciente tem vivenciado. A gente vai, onde é que ocorre mais o uso? É na companhia de quem? O que deixa mais essa pessoa vulnerável ao uso? Né? Quais são as situações mais difíceis de exercer o controle sobre esse uso? Então, para pensar no menu de opção, a gente tem que ter um conhecimento dessa realidade que a gente está falando. Existem alguns sentimentos que desencadeiam esse desejo, essa compulsão. Então, é importante estimular o paciente a pensar em estratégias, né, que ele possa utilizar ali como alternativas. Então, o que seria? Vamos fazer aqui um diário. A gente trabalha muito com, né, convidando o paciente para escrever, para pensar. Então, eu nomeio aqui suas principais situações de risco, os ambientes que mais te deixam vulneráveis, e o que você vai tendo de alternativas em relação a isso. A gente vai identificar atividades que eles possam estar substituindo. Se ele traz um discurso que ele utiliza muito para relaxar, o que ele tem de atividades que podem ajudar no relaxamento. Então, isso seria o menu de opção. Estratégias que podem ser facilitadoras desse processo de mudança. E, como sempre, terminar a cada etapa oferecendo informações para esse paciente. Vamos para o quinto passo, que ele tem aqui, empatia. O que é empatia? Essa palavra já acho que é a cara do curso da psicologia, né? Então, falar de empatia é falar de uma postura, é falar de evitar um comportamento nesse momento inicial confrontador, é entrar com uma postura mais de escuta, reflexiva. Isso é muito tranquilo pra gente, acho que é um conceito já bem familiar de vocês, né? Tá ligado à postura, como você relaciona, como você escuta, como você pontua, o cuidado com alguns jargões que a gente precisa ter nesse momento. E por fim a gente tem a autoeficácia. O que é a autoeficácia, gente? O objetivo é aumentar a percepção, ou seja, a motivação do paciente para o processo de mudança. Nesse momento a gente vai auxiliar a pessoa a estar verificando, a ponderar os pós e os contras, porque sempre o uso da substância tem pós e tem contras. Então a gente precisa lembrar que numa intervenção breve a gente tem que criar um ambiente de apoio com essa pessoa. A gente precisa ajudar essa pessoa a estar ponderando ali o que ele encontra de vantagens, o que ele encontra de desvantagens. Quando fala dessa autoeficácia, né, quais são as forças que ele tem ali, o que ele consegue enxergar de uma postura mais otimista, o que ele consegue enxergar de possibilidades de mudança a partir dessa ponderação entre os pós e contras. Então, a autoeficácia é buscar ajudar esse paciente a perceber o que ele
bastante e está reforçando esses comportamentos encorajadores e que já têm sido utilizados na vida em outras circunstâncias e que podem ser úteis nesse processo de mudança. Então aqui a gente termina com os princípios da intervenção breve e para finalizar essa aula eu queria deixar algumas dicas importantes para você quando a gente pensa na intervenção breve. A gente precisa trabalhar bastante com algumas perguntas mais abertas. O que é pergunta aberta, né? Você pode falar sobre o seu consumo, o que tem, né? O que você consegue enxergar, me fale sobre os prejuízos que você percebe sobre isso. E importante a intervenção breve é que a gente demonstre para o paciente, para a pessoa, que nós estamos ou seja, interessados em ajudá-lo. É importante que ele perceba isso. É importante, como eu disse, a empatia. É importante também aumentar a consciência desse paciente sobre prejuízos e recursos que ele tem que possibilita a mudança. Então, falar desse assunto é um assunto que eu gosto muito, né? Já tive experiência com um grupo de estágio que a gente fez em um serviço de emergência, que foi uma experiência muito rica. Então, desejo que vocês continuem a explorar essa temática, leiam os artigos que foram indicados e familiarize mais aí com esses instrumentos de triagem. E fique aí já pensando, pense aí como tarefinha de casa, um rascunho. Imagine que você atenda um paciente, faça um questionário com uma pessoa e a estratégia e o resultado seja risco moderado. Aí eu posso pedir, como será conduzida a intervenção? Reflita sobre isso. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima aula com o tema Como motivar pacientes de risco. Até lá!